tudo em ordem funcionando. Então, vamos lá, vamos colocar o nosso colega de bate-papo hoje aqui na tela, o nosso querido professor Rodolfo. Tem um slogan seu que eu gosto muito, que você fala assim: vida inteligente na internet, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Forte abraço, minha pessoa. Professor Rodolfo, lembra sempre, é o Eletrônica Fácil, galera. Vida inteligente na internet. Um forte abraço, fiquem com Deus e até já! Começar desse jeito. Por favor, se apresente. Opa, meu querido, um forte abraço, Bratfish, um abraço para toda a audiência do nosso querido e amado professor. Eu sou o professor Rodolfo, seu parceiro, seu grande amigo no ensino da eletrônica, para todo mundo que quer entrar nesse mundo de cabeça e aprender partindo do absoluto zero, né? Hoje o Eletrônica Fácil, graças a vocês, nossos queridos e amados alunos, todo mundo que segue a gente. Estamos aí com os nossos mais de 258 mil seguidores, 258 mil almas humanas que amam aprender eletrônica com a gente, se eletrizar no bom sentido, né? E com isso desbravar as placas, circuitos eletrônicos, programação de microcontroladores, manutenção de placas, soldagem, dessoldagem, tudo aquilo que a galera pedir para a gente, se estiver ao nosso alcance, a gente está sempre gravando. É uma honra imensa estar com você aqui, meu querido parceiro de profissão, Bratfish. Vamos para cima, que o que a galera perguntar e eu puder responder, vamos para cima. Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil, porque é isso que fortalece a nossa família, deixa ela cada vez maior. E você, é claro, só ganha com isso. Recebe conteúdos faixa preta, ativando o sininho todo dia no seu celular, no seu computador, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Fechou? Posso contar com você? Aguarde o seu like, a sua inscrição e agora, conteúdo faixa preta. Conta para mim um pouquinho, para começar, a sua trajetória na eletrônica. Eu acho que todo mundo tem aquele momento que fala assim: pô, eletrônica, gostei, acho que vai ser isso. Eu já contei a minha história, as pessoas aqui do meu canal já sabem. Como que é o seu começo, a sua história? Então, na verdade, como que tudo começou, né, Brat? Os meus primos, eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 primos que são engenheiros elétricos, né? E aí, sempre quando eles iam, né, lá para casa, para a gente tomar um café, para almoçar, no domingo, lá com a nossa avó, né? Eles sempre falavam um pouco da profissão deles, né? Então, eu trabalho lá com motores, eu trabalho com placas eletrônicas, trabalho com automação, né? E aí, então, eu falei, putz, esse negócio aí parece interessante, né? E chegou, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo, né? Adolescente. E aí eu, com 15 anos, eu entrei, então, para fazer um curso, né? Um treinamento na área de mecatrônica. Então, com 15 anos, eu comecei a fazer um curso técnico em mecatrônica. Eu estudava no SESI, né? Então, era aluno do SESI. E o SESI, na época, acho que 2008, ele fez uma parceria, né, uma dobradinha lá com o Senai, onde os alunos que tinham boas notas, os alunos que tinham bom desempenho, os alunos que se esforçavam e que tinham destaque nos cursos de ensino médio, eles obtinham, então, uma boa colocação, um bom ranqueamento, para que, se eles desejassem, então, fazer um curso técnico do SESI em parceria com o Senai, eles poderiam, então, estar se matriculando e participando desses cursos. E foi assim, então, que em 2009, né, com 16 anos, eu comecei a fazer o curso técnico em mecatrônica, lá no Senai de Sorocaba, o Senai Gaspar Ricardo Júnior, tá bom? O Senai maravilhoso, tá? E aí, então, com 16 anos, eu comecei a fazer o curso técnico em mecatrônica. E o que acontece? No curso de mecatrônica, para a galera que às vezes não conhece, né? Mas a mecatrônica, ela tem 3 vertentes principais. Então, ela tem a mecânica, a eletrônica e automação, robótica e informática. Então, são as 3 vertentes da mecatrônica, né? Então, o mecatrônico, quando ele faz o seu curso técnico, ele não vai ser especialista em mecânica, nem em eletrônica e nem em automação. Porém, ele vai ter uma noção maravilhosa das 3 áreas. O
que é o que muitas das vezes a indústria precisa, né? A indústria precisa de uma pessoa ali que é pau para toda obra, e quando der um problema ali mecânico, eletrônico ou de automação, precisa de um técnico que esteja ali presente, que tenha o conhecimento para resolver, né, os problemas diários ali do dia a dia do chão de fábrica, né? E aí, fazendo esse curso, Brat, o que aconteceu? A área que me chamou muito a atenção no treinamento, né, com 16, 17 anos, foi a eletrônica junto com a programação. Então, a eletrônica junto com a programação de microcontroladores, os microcontroladores Pico, Atmega 328P lá do Arduino, entre outros microcontroladores. A produção e desenvolvimento de placas, sistemas eletrônicos, a programação de CLP, controladores lógicos programáveis, né? A parte de robótica, que foi o nicho que mais me chamou a atenção no curso técnico. E aí, o que aconteceu, então? No ano de 2011, eu me formei, então, em 2010. No ano de 2011, eu tive a oportunidade de, conversando com os professores lá do Senai de Sorocaba, de ser o aluno representante da Escola Senai Sorocaba, de participar da Olimpíada do Conhecimento do Senai. Né? A Olimpíada do Conhecimento do Senai é o grande evento do Senai, onde reúnem-se, então, os representantes das modalidades de cada escola, primeiro a nível estadual, depois nacional e depois até mundial, né? Para que, então, os melhores alunos possam competir entre si, para, então, serem eleitos os representantes a nível estadual, nacional e depois mundial, né? E aí, eu fui escolhido para ser o aluno representante da Escola Senai Sorocaba, da modalidade de eletrônica. E aí, o que eu fiz, né? Em paralelo com tudo isso, eu também passei para fazer um curso de tecnólogo em automação industrial na Escola FATEC de Tatuí. Então, lá na Faculdade de Tecnologia de Tatuí, no período noturno, passei no vestibular para fazer o curso de tecnólogo em automação industrial com ênfase em eletrônica. Tá? E aí, no ano de 2011, há 11 anos atrás, né, o tempo passa muito rápido, eu fiquei durante o ano todo fazendo o meu treinamento, né? Então, eu vi todas as provas anteriores da modalidade eletrônica, eu vi todas as provas teóricas, práticas e tudo aquilo que seria necessário para que eu pudesse representar bem a escola e aprendesse muito, tivesse um bom desempenho naquele momento. E tirei o ano para, durante o período da manhã e da tarde, estudar para participar da competição, que ia ser em setembro, se eu não me engano, daquele ano. E à noite eu ia para a faculdade lá em Tatuí. Então, eu moro em Votorantim. Votorantim fica mais ou menos uns 75 quilômetros, tá, de Tatuí. E aí eu saía, já corria lá, saía do Senai, já pegava uma van e ia para Tatuí, já voltava para casa e chegava de madrugada e aí ficava nessa rotina durante o ano, tá? E aí, durante o ano, então, de 2011, eu vi tudo aquilo que eu precisava aprender. E aí eu tomei um susto muito grande, viu, Brat? Porque, para quem é mecatrônico, quando você compara a carga horária, o quanto que você tem de eletrônica no mecatrônica e a galera que faz durante 2 anos, por exemplo, um curso técnico em eletrônica, a pessoa que faz 2 anos um curso técnico em eletrônica, teve uma carga horária brutal focada na área, né? E não foi o que aconteceu comigo, porque o meu curso tinha 1/3 só de eletrônica, né? Mas aí eu tinha que, então, tirar esse tempo de atraso em relação aos demais competidores que fizeram curso técnico em eletrônica. Como que eu fazia isso, Brat? Eu pegava e estudava muito de madrugada. Então, eu chegava da faculdade mais ou menos uma meia-noite, e aí tudo aquilo que eu não sabia, eu estudava ali da meia-noite a mais ou menos umas 3 da manhã, 4 da manhã. Para poder, no outro dia, estar evoluindo e continuar as atividades práticas e teóricas na área e ter um bom desempenho na competição. Só que aí o efeito colateral disso foi, na época, né, eu dormi muito pouco. Então, eu dormia às 3 e pouco, 4, acordava umas 5, 6 horas da manhã. Dormia 2, 3 horinhas por noite, só para poder, no outro dia, já acordar cedinho, ir para a escola e continuar fazendo treinamento em placas eletrônicas, medição, desenvolvimento de circuitos no Proteus, soldagem em SMD, utilização de osciloscópio, multímetro e muito mais, né?
E aí eu passei um ano, então, em 2011, nessa rotina, né? Tanto é que chegou no final do treinamento, e isso tudo acontecendo em paralelo com a faculdade, né? Então, cálculo 1, física 1, todas as matérias puxadas lá da faculdade, né? E chegou no final do ano, minha mãe falou assim para mim: cara, você tá parecendo um zumbi, meu. Desse jeito você não vai aguentar a parada. Olha seu olho, né? Eu tava com uma olheira gigante, que assim, ó. E aí eu falei: não, mãe, eu escolhi fazer assim. E sem sacrifício a gente não vê resultado, né? A gente, para ter um sucesso amanhã, a gente precisa sacrificar o eu hoje para eu poder alcançar aquilo que eu almejo amanhã, né? Eu sempre brinco com os nossos alunos, né? Os sonhos da gente determinam o que a gente quer, mas são as nossas ações que determinam onde a gente vai chegar. E assim eu escolhi, para poder ter um bom desempenho na competição, fazer isso. E fiz isso durante o ano todo. E aí foram, na época, uns 32 participantes na modalidade eletrônica. E eu fiquei em quinto lugar do estado, né? Quinto lugar do estado de São Paulo, na época lá em 2011. E na época eu fiquei um pouco chateado, fiquei um pouco triste, porque toda a luta e toda a batalha que a gente fez, a gente queria sempre, né, ganhar, enfim, né, chegar em primeiro ou no pódio, né, para poder depois chegar no nível nacional, mas não foi aquilo que Deus tinha planejado para aquele momento, e faz parte, né? Uma coisa interessante que naquele momento, por exemplo, eu fiquei distante do terceiro lugar por causa de um terminal de CI. Na prova lá de manutenção, tinha uma prova de manutenção e defeitos em placas, né? Tinha lá na placa eletrônica um CI com um terminal que ele estava cortado, né? O professor que colocou os defeitos nas placas lá, o avaliador, cortou o terminal do CI e colocou ele no soquete, então visualmente você não enxergava aquele defeito, aquela falha, né? E na época, em 2011, se tivesse visto isso, eu tinha pegado o pódio, tinha ficado em terceiro lugar. E assim foi o começo, né? O começo de tudo foi assim. E aí, depois desse ano de 2011, no ano seguinte, em 2012, eu estava no segundo ano de faculdade, e eu comecei a trabalhar numa empresa de desenvolvimento de projetos eletrônicos. Né? Então, nessa empresa aí, eu tinha como meta principal, né? O meu trabalho é desenvolver soluções com microcontroladores, desenvolver placas eletrônicas em todos os estágios. Então, eu fazia o estágio do esquema eletrônico, fazia o teste de validação em protoboard, fazia toda a programação do microcontrolador, depois fazia desenho da placa eletrônica dupla face, mandava para a galera produzir, daí a galera da produção montava a placa, chegava na minha mão, testava, validava para poder entregar então para o cliente. Então, eu fiquei um ano só desenvolvendo projetos dos diversos, e aí, projetos de vários tipos de âmbitos diferentes, né? Um projeto que eu me orgulho muito de ter trabalhado na época foi um monitorador de vibração e temperatura de máquinas mineradoras. E esse projeto aí, na época, foi super desafiador. E eu tive que fazer uma programação de microcontrolador, que foi o PIC 18F4620, lá do mais de 13 mil linhas de código em linguagem C++. Então foi um negócio muito brutal, mas que na época eu fiquei muito feliz, porque foi um desenvolvimento muito grande, melhorei muito na área, né? Desenvolvi várias artimanhas, várias estratégias de programação. E aí, virando o ano 2013, eu tive o convite para ser professor do Senai. Então, o Senai estava precisando de um docente na área de eletrônica e desenvolvimento de projetos. E então, minha carreira no Senai começa lá no finalzinho de 2012, 2013. Então, eu, com 18 anos, começo a ser docente do Senai de Sorocaba, para dar aula na área de microcontroladores e projetos. Isso lá em 2013, então, há 9 anos atrás, mais ou menos. E aí começa a minha carreira como professor, né? Ao mesmo tempo estava terminando a faculdade. Aí dei aula no Senai das diversas matérias, né? Sabe bem como que é. Das diversas matérias na área de eletroeletrônica, né? Que a galera precisava lá na escola de Sorocaba. Certo. E aí, então, no ano de... Só que naquele momento,
eu era instrutor do Senai que era contratado, né, para atender algumas demandas. Então, eu era um instrutor autônomo, né, não era do quadro de funcionários do Senai. Aí, no ano de 2014, até o meio do ano, fechou o meu contrato. E aí, do meio do ano para frente, eu fui para a Escola Senai de Alumínio para trabalhar como um instrutor do quadro do Senai. Então, a partir daquele momento, eu era funcionário efetivo da Escola Senai e tive a oportunidade de trabalhar lá na Escola Senai Antônio Armiro de Moraes até o ano de 2020, acho, meio do ano. Mais ou menos foram 8 anos de trabalho lá, trabalhando nas diversas disciplinas também. E aí, daí para frente, eu saí da escola para eu trabalhar exclusivamente na Escola Eletrônica Fácil. Então, eu saí do Senai para trabalhar exclusivamente na nossa escola de treinamentos online de eletrônica, chamada Eletrônica Fácil, né? Porque o Eletrônica Fácil, ele nasceu, né? O canal do YouTube Eletrônica Fácil, ele nasceu lá em 2012, 13, quando eu comecei a dar aula no Senai, começou a Eletrônica Fácil. E chega um momento que você precisa tomar uma decisão, né? Então, você quer criar sua própria metodologia, quer criar a tua própria escola, quer fazer o teu trabalho e realizar o teu sonho, e ir para cima, ou você não vai tentar e vai ficar com o desejo de saber como teria sido, né? Então, Certo. a gente começou os nossos treinamentos, os nossos cursos online de eletrônica em 2021, se não me engano, 2020, 2021, fazem 2, 3 anos aí. E aí chegou um momento que eu queria melhorar o treinamento, queria dar mais atenção aos alunos, queria fazer mais coisa, dedicar mais tempo para a nossa empresa. E aí, então, eu saí do Senai no meio de 2020, e agora já fazem aí 2 anos que eu trabalho full time, 8, 12, quantas horas precisar na Eletrônica Fácil, para ensinar muito essa galera a desvendar o mundo da eletrônica, manutenção, desenvolvimento de placas, tudo isso muito mais partindo do zero. Então, essa é a minha história resumida aí no fantástico mundo da eletrônica. Então, hoje eu tenho mais ou menos aí de contato com eletrônica, uns 13, 14 anos, e já deu para ver bastante coisa aí, graças a Deus. Pois é, eu dando uma xeretada ali no seu canal, eu vejo que você tem bastante conteúdo sobre solda, né? Parece que você pegou meio que uma especialização aí no assunto solda, mas mais especificamente na arte do SMD, né? Então, na verdade, o que acontece? Uma das maiores dores dos técnicos em eletrônica e galera que faz manutenção em placas não só achar o defeito, mas fazer substituição, né, dos componentes eletrônicos. Porque soldar e dessoldar é uma arte à parte dentro do fantástico mundo da eletrônica, né? Isso é muito interessante. Porque quem quer desenvolver um projeto vai ter que soldar. Quem quer fazer manutenção vai ter que dessoldar e soldar. Então, acaba sendo um skill, uma habilidade que todo mundo que ama eletrônica, uma hora vai ter que recorrer, vai ter que fazer, né? E, inclusive, muitas pessoas que trabalham na área de retrabalho e montagem eletrônica nas linhas de produção, muitas das vezes, inclusive, são mulheres, tá bom? Porque as mulheres, elas têm uma habilidade maravilhosa, têm um cuidado especial, né, em manusear os componentes, em fazer uma solda bem caprichada, né? Inclusive, as mulheres, então... Eu já visitei várias linhas de produção e mais ou menos 90% dos trabalhadores, das pessoas que estão naquele tipo de função do retrabalho, soldagem, validação das placas, são mulheres, né? Então, para você ver o quanto as mulheres são importantes no fantástico mundo da eletrônica, né? E parabéns a todas as mulheres que participam dessa área maravilhosa, tá? E o que acontece, né? Essas mulheres, essas pessoas maravilhosas, elas têm que treinar muito a soldagem. E então, o que eu comecei a fazer no Eletrônica Fácil? Eu acredito que devem ter mais ou menos mais de 50 vídeos no canal só sobre soldagem eletrônica. Então, o que eu comecei a fazer? Soldagem PTH, dessoldagem de componentes PTH, mostrar os produtos que são usados na área de eletrônica, porque soldagem eletrônica, porque muitas pessoas
acham que soldar é só pegar o ferro de soldar, esquentar a placa e fazer o componente fixar ou não. Não é bem por aí. Você tem produtos, você tem técnicas, você tem soluções que ajudam demais a você alcançar a excelência na área. Então, por exemplo, os fluxos para soldar, né? O líquido, o resinoso, o pastoso, a pasta para soldar, né? Então, você consegue fazer uma eliminação de oxidação, impurezas que dificultam a aderência da solda na placa, né? Entre outras coisas, os produtos que fazem com que a gente tenha uma molhagem perfeita da solda preenchendo toda a ilha, né, fazendo aquele perfil de vulcão, fixando o terminal do componente lá na placa. Porque a boa solda é aquela que garante uma excelente resistência mecânica e excelente condutividade elétrica. É isso que a gente sempre busca. E aí, no âmbito do SMD também, mesma coisa. Então, fixar o componente, tirar o componente tanto com o salva-chip, que é a solda de baixa fusão, como também usando o ar quente, né? E aí tem as demais preocupações que o retrabalho eletrônico acaba trazendo para a gente. Porque esquentar a placa gera o efeito colateral da placa estufar, da placa inchar, da ilha de solda sair, da trilha sair, quebrar no ponto que você está soldando, principalmente se forem placas eletrônicas de fenolite, né? Inclusive eu estava mexendo na placa do vô da minha esposa, é uma TV de plasma da LG, e as placas de potência elas são de fenolite, são placas de fenolite, simples fácil. Então, todos esses cuidados, né? Então, como você fazer um isolamento dos componentes SMD, né? Então você vai injetar um ar quente no circuito integrado, como proteger os demais componentes que estão ali em volta, com uma fita cap ou uma fita de alumínio, para fazer uma proteção térmica, né? Para você aquecer de forma direcionada e da melhor forma possível esses componentes. Então, quando a gente começa a falar do assunto solda, poderia existir um curso técnico em soldagem eletrônica, né? Começando desde o PTH até o BGA, né? Lá no nível mais hard do trabalho eletrônico, que requer aí mais cuidados ainda, né? Então, um reballing aí da vida. Então, o Eletrônica Fácil tem focado muito nisso, porque todo mundo que ama eletrônica vai ter que fazer isso um dia. Graças a Deus, hoje, se digitar aí como soldar componentes, já vai aparecer o Eletrônica Fácil, né, Brat? Pois é, eu mesmo assisto isso daí, porque o seu material, porque a minha vida aqui, né, a minha vida profissional na escola é outra coisa, né? Falando aqui, a minha vida aqui é muito distante dessa sua, porque aqui eu uso um soldador de 60 watts com solda de 1 milímetro, e às vezes eu preciso de 2 pontos de aquecimento, porque o chassi é teimoso, né? Ele rouba calor. E eu acho muito interessante, inclusive para conhecer esses não é acessório, esses materiais os acessórios. que você apresenta, como a solda líquida. A gente fala de solda líquida, a pessoa fala, pô, mas o que é isso? Mas, então, existe, né? Existe a solda líquida. O fluxo pastoso, o fluxo aquele no clean, né? No clean, exatamente. Tem tudo isso daí, e realmente é uma outra área, né? É um outro ramo dentro da mesma eletrônica que a gente está falando. Uma coisa que eu falo sempre pra galera, Brat, é o seguinte, né? Eu sempre falo pra galera de buscar faixa preta. Eu sempre brinco com o pessoal, inclusive nas thumbnails do Eletrônica Fácil, hoje tá eu lá vestido uma faixa preta, né? Mas a faixa preta em eletrônica é aquele que escolhe uma área para estudar e trabalhar e vai a fundo nela. Porque é muito difícil a gente ser faixa preta em tudo que existe de eletrônica. Né? Então, por exemplo, o Eletrônica Fácil, o canal Eletrônica Fácil, a nossa escola Eletrônica Fácil. No que a gente é faixa preta? Em pegar o iniciante que quer desbravar o mundo da eletrônica partindo do zero, ensinar e preparar esse aluno, dar um treinamento para o aluno que nunca viu eletrônica, que
é de outra área, então a galera que é da área de informática, a galera que é da área automotiva, a galera que é da área de refrigeração, smartphone, ou pegam muitas das vezes alunos que estão aposentados, então terminaram a sua função dentro de uma indústria, por exemplo, e agora querem realizar o sonho de aprender eletrônica, é pegar todo mundo que aprender do zero, ensinar eletrônica para essa galera, dar aquela base maravilhosa para que os alunos no curso de eletrônica fácil possam fazer os seus primeiros reparos e manutenções em placas eletrônicas. Então a gente é faixa preta em preparar a galera para fazer suas primeiras manutenções em placa e, com isso, decidir, depois do treinamento curso de eletrônica fácil, qual é a área que a galera quer se especializar. Então, por exemplo, nossos alunos fazem o nosso treinamento, curso de eletrônica fácil, e aí ele fala assim, ó, bom, agora eu já consigo fazer minhas primeiras manutenções, mas a área que eu quero nichar, verticalizar, é a área de ar-condicionado. Pô, beleza. Aí, depois de ter a base, quando for partir para a área de refrigeração, o aluno já está preparado para entender o que aquela área vai exigir. Diferentemente de ele partir, por exemplo, ele sai da área de mecânica ou de paisagismo ou de planificação ou de qualquer outra área e vai direto para a área de refrigeração. Quando ele chegar lá, o que vai acontecer com ele? Como ele pulou uma etapa, ele vai ter muita dificuldade de compreender os skills mais avançados que vão ser exigidos lá. E aí, muitas das vezes, ele vai ficar flutuando, ele vai ter dificuldade de poder encarar esse novo desafio na sua vida, por ele ter pulado essa etapa. E muitas das vezes isso gera o quê na pessoa? Frustração. A pessoa acha que eletrônica não é para ele, a pessoa acha que eletrônica é só para quem é Einstein, para quem é ultra mega inteligente, que piriri pororó, e não é bem assim. O que faltou? Faltou a base para poder levantar a estrutura do mundo eletrônica, que é o que a gente dá no curso de eletrônica fácil, né? E para ser especialista, e detalhe, né? Eu falo pro pessoal assim, você vai parar de refrigeração, então seja especialista em refrigeração. Dificilmente quem é especialista em refrigeração vai ser especialista em módulo automotivo, que dificilmente vai ser especialista na área de som, que dificilmente vai ser especialista na área de reparo de placa de notebook, Smart TV e tudo aquilo que existe no mundo eletrônico. A sua área no mundo eletrônica, para ser faixa preta, tem que estudar muito. Não é verdade? Sim. Então para ser uma faixa preta nessa área, a pessoa tem que verticalizar, tem que ter base e depois verticalizar só ali nos valvulados, beleza. Ah, quer ser faixa preta em placa de Smart TV? Então você vai ter que dominar a fonte chaveada, circuitos PFC, vai ter que dominar circuitos ali que vão fazer todo o tratamento de comunicação HDMI, áudio e vídeo, conexão Wi-Fi, tudo isso e muito mais que as Smart TVs cada vez mais estão trazendo para a gente. A refrigeração, então vai ter que dominar os circuitos inversores, né? A galera que vai trabalhar com placa solar, circuitos inversores também. Né? Então não adianta se a galera tivesse que pedir um conselho, não, professor, qual é o conselho que você daria hoje para quem está começando no mundo eletrônica? Não fique pulando de galho em galho no mundo eletrônico. Escolha uma área, faça a base com a eletrônica fácil e depois escolha uma área para você se especializar. E aí sim você vai conseguir estudar por muitos anos, 2, 3, 4, 5 anos, porque a eletrônica muda. Se a eletrônica muda todo dia, você vai ter que mudar também, senão você vai ficar para trás no mercado. Se as coisas mudam e você faz manutenção de placa, você vai ter que acompanhar para poder continuar arrumando. Senão vai chegar aquele momento que o cliente vai trazer uma placa para você e você vai falar, putz, com essa placa eu não mexo. E vai levar para alguém e alguém vai... Se você não resolver, alguém vai resolver. Né? O mundo é assim, o mundo funciona assim. Não tem jeito, né? Então, essa é a dica que eu daria para a galera. Né? Escolha uma área e busque especialização nela. Ah, professor, mas não quer dizer que se eu mexo com ar-condicionado eu não vou arrumar uma placa de TV? Não estou falando disso. Estou falando do âmbito profissional. Naquilo que você vai fazer para que você possa ganhar uma grana, para você monetizar, para você abrir a sua assistência técnica, para você ganhar o seu dinheiro e viver a sua vida de forma maravilhosa, né, Brat? Pois é. Uma coisa que quando eu comecei na eletrônica, mas me brilhavam os olhos, né? E sempre me puxou para os valvulados.
você vê, então, certamente você vê, não em todos, né? Porque a gente que trabalha com educação, a gente acaba percebendo, mas você vê nos olhos da pessoa que às vezes o olho brilha quando vê aquela novidade, né? E às vezes a pessoa vem fazer o curso, não, às vezes não porque vou fazer para abrir minha empresa ou para sei lá por que motivo, mas é porque é hobby. Eu quero fazer porque eu acho bonito, eu acho É legal. porque a pessoa Você ama, deve né? ter alunos assim também, né? Ah, com certeza. Tem uma faixa dos nossos alunos, o Brat, que tem de 44 até 80 anos. É. E essa galera, muitas das vezes, é aquela galera que eu falei anteriormente. É a galera que, durante a vida toda, exerceu uma profissão. Então, a gente tem bancário, tem professor de biologia, nossa, um monte de área diferente. A galera que aposentou e fala, agora é a hora de eu montar minha bancadinha. Aí vai, monta a bancadinha de eletrônica lá, começa a aprender com a gente a dominar essa área fantástica. Tem muita gente dessa área dessa idade que vem aprender com a gente. Nos anos 80, quando eu comecei, quando eu me apaixonei com a eletrônica nos anos 80, que eu vi que é isso que eu quero. A febre, né, o gosto da eletrônica, naquela época, era radioamadorismo. Eram as pessoas, tinham aqueles que queriam ter o seu aparelho, mas tinham também aquelas pessoas que queriam construir seu próprio aparelho, fazer os amplificadores de antena, né, o que o pessoal chama até hoje de botina. Isso era a coqueluche do momento. E hoje, com você, o que é aquilo que a pessoa fala, eu quero para fazer isso aqui? O que é o que o pessoal mais procura? Então, eu acredito o seguinte, Brat, que a eletrônica hoje, ela se divide em duas grandes vertentes. Duas. Vertente número 1 é a pessoa que quer arrumar tudo. Essa é a realidade, tá bom? Muita gente quer parar de levar os seus equipamentos nas suas assistências técnicas e ela própria arrumar. Então, inclusive, essa vertente, ela ocupa 70% do público. 70% do público quer aprender a arrumar placas eletrônicas. Ou seja, a pessoa ela quer pegar a TV que deu problema e quer fazer a sua manutenção. A placa do micro-ondas que parou de funcionar, ela quer olhar para aquela placa e entender os componentes que estão ali e aprender a ter os primeiros passos de como, com segurança, começar a arrumar aquela placa. Isso vale para o notebook, isso vale para... Ou seja, a grande vertente do mundo da eletrônica hoje no nosso país é arrumar as coisas que estão paradas. Primeiro, para si mesmo e depois para ganhar dinheiro com isso. A gente tem muitos alunos que entram no treinamento, curso de eletrônica fácil, e a galera tem medo de trabalhar com eletrônica. E aí começa a fazer o treinamento, começa a se apaixonar, e aí começa a arrumar uma placa, começa a arrumar outra e tal. E aí, depois que termina o curso, já arrumou várias, mas a galera fala, não, agora eu quero me aprofundar em placa de Smart TV. Vai lá, faz um outro treinamento só de Smart TV e abre assistência técnica em placas de Smart TV. Assim como tem alunos que são da área automotiva, faz daí só da área automotiva, depois só da área de refrigeração, né? E só aí a galera ganha uma grana danada, né? Então, por exemplo, o curso custa X valor. Se a gente, com o conhecimento da eletrônica, conseguir arrumar os nossos próprios equipamentos que dão problema, então o ar-condicionado que custa uns R$2.000, a TV que custa uns R$3.000, né? Se a gente conseguir arrumar, ao invés de ter que comprar um novo, ou mandar para uma assistência técnica e ficar frustrado com um trabalho de baixíssima qualidade, que muitas vezes acontece, ou locais que acabam enganando o cliente, que falam que fez uma coisa e acabou não fazendo, né? Toda a grana que você ganha arrumando seus próprios equipamentos, suas próprias placas, vão pagar não só um curso de eletrônica, o curso de eletrônica fácil, ou o curso do Brat, ou outros cursos que a galera quer fazer,
como depois você pode ir ganhando segurança no decorrer do tempo para ver sua própria assistência técnica, né? Hoje a gente tem muitos e muitos alunos que fazem manutenção de placas e abriram sua assistência técnica. Inclusive tem um casal lá no Piauí, mandar um abraço para a galera da Nova Eletrônica, né? O Ailton e a Maricel, a esposa dele, que estão abrindo sua assistência técnica, estão trabalhando com manutenção de placas eletrônicas lá no Piauí e estão ganhando a vida com isso. Então, uma vertente fantástica da área de hoje, na eletrônica na área de hoje, né, no mundo de hoje, é a manutenção de placas. E a outra vertente é a galera que gosta de ser maker, a galera que gosta de desenvolver circuitos e sistemas eletrônicos. Então, hoje, se você pegar para as pessoas que trabalham na área de desenvolvimento e perguntar para ela o que é um Arduino, por exemplo, a pessoa fala, Arduino eu sei, eu já fiz um projeto, né? Eu já dei um clique lá no meu smartphone, já liguei uma lâmpada, né? Entre outros projetos, já fiz projetos com RFID, com Bluetooth, com Wi-Fi, com tudo quanto é tipo de tecnologia diferente, com Arduino, né? E aí o Arduino ele veio para o mercado, né? O Arduino é uma placa, gente, é uma placa didática que tem um microcontrolador que é plug, e você tem lá uma placa plug and play. Ela vem lá com cabo USB, você pluga lá no computador, tem vários programas exemplo que você carrega dentro da placa, e aí com o conhecimento em eletrônica você junta uma coisa com a outra e consegue fazer muitos projetos top rodarem de forma sensacional, né? E aí você que tem o gosto pela eletrônica e quer programar a eletrônica que você tanto ama, é a melhor forma de começar. É com o Arduino. Então, a gente tem um curso de digital e programação de Arduino para iniciantes lá no Eletrônica Fácil também, na nossa escola. E aí a galera que é maker, e isso é muito massa, Brat, porque aí você traz galera que é da área de direito, pessoas que são médicas, fisioterapeutas, galera que é da área de agronomia, agropecuária, tudo quanto é área diferente, que quer botar uma automação para funcionar, consegue pegar uma placa Arduino, com muitos exemplos aí de open software, open hardware do mercado, né, open source, pega muita coisa bacana que a comunidade já desenvolveu, coloca na placa, com o conhecimento do Eletrônica Fácil, junta tudo e coloca projetos maravilhosos para funcionar de forma show de bola, né? Então essa é a segunda vertente maravilhosa. Inclusive, as crianças hoje, na sua grade curricular, dentro de muitas escolas, estão aprendendo robótica móvel, estão aprendendo Lego, estão aprendendo inúmeras coisas que usam lá uma placa com microcontrolador para fazer o seu projetinho funcionar de forma maravilhosa, o que faz com que ela desperte ainda mais o interesse pelo aprender, pelo desenvolvimento, né? Então, unir a eletrônica com matemática, unir a eletrônica com biologia, unir a eletrônica com física, com química e com tudo aquilo que pode ser integrado à eletrônica, e na verdade a eletrônica está em tudo. Né? Então, eu acho que a galera maker, a galera do desenvolvimento é o outro nicho do mundo eletrônico. Né? Além da manutenção, é esse outro nicho. E aí a gente pode interligar o IoT, a internet das coisas, conectar as coisas à internet e poder controlar qualquer coisa através da nossa rede mundial de dados, tudo isso e muito mais. Então, dá um clique, ligar uma lâmpada lá na Alemanha, né, Brat? Então, acredito que essas são as duas áreas do momento. É o desenvolvimento, a área maker, e a manutenção eletrônica vai durar pelo resto dos tempos. Isso não tem fim, né? Não tem fim. O pessoal do meu curso são mais as pessoas que querem montar seus próprios aparelhos também. Algum manutenção, eu tô preparando aí um curso de manutenção de rádio valvulado, mas a maioria das pessoas eu quero fazer o meu aparelho. Esse é o sonho da pessoa, né? É bacana. Aí a gente leva nessa pegada aí, né? Então tá bom, vamos fazer o nosso. Você vai fazer o seu, eu vou fazer o meu, né? É bacana isso. Show de bola. Um abraço pro Márcio, né? O Márcio falou que é aluno dos dois cursos, né? Um abraço pro Márcio, Márcio Delon. Um abraço. De Leon, um abraço, meu querido. Tamo junto aí. Então. Tem um colega nosso também, que ele é fabricante de amplificadores, aí para a área musical, o Roncone, lá do Sul, ele também tem um curso de montagem de amplificadores, a válvula, e ele tem ele experimentou
e tá dando certo, ele vende o kit para a pessoa montar, e ele também faz um fim de semana na casa dele com os alunos para o pessoal montar também. Ele me mandou material, assim, vídeos, né, das coisas que ele fez, é bacana pra caramba. Como desperta o gosto da pessoa, né, de fazer seu próprio aparelho. É um prazer tão grande, né? Isso que eu falo. Na verdade, eu acho que só uma coisa interessante, tá? É que todos os cursos de eletrônica, que são falando mais pela minha área, assim, e as outras áreas correlatas, né? Se você pega o aluno e dá a possibilidade do aluno segurar numa placa e ele aprende a soldar, ele aprende a montar a sua placa eletrônica, ele aprende a fixar o componente lá, e ele já tem contato com o componente, já sabe montando a placa eletrônica dele de forma show de bola. E a hora que ele energiza, ele vê funcionando, Brat, esse é o primeiro passo para a gente despertar um interesse fantástico nele, de ele se apaixonar pelo mundo da eletrônica e depois de montar aquilo que desejava, ele agora entendeu por que aquilo funciona. Então, eu acredito que muitas das vezes a gente, como professor, inclusive eu, quando comecei a dar aula, há 12 anos atrás, pensava assim, a gente acredita que você tem que ensinar a teoria para depois ir para a prática. E tem algumas coisas que, se você trazer a prática para a pessoa antes da teoria, você faz com que tudo aquilo que ela vai aprender tenha muito mais significado, tenha muito mais motivação, tenha muito mais energia, muito mais positividade e curiosidade para ela aprender aquilo que é teórico. Né? Eu acredito que toda criança ela aprende tudo na prática para depois ir para a teoria. Ela aprende a falar primeiro para depois estudar um idioma em todas as suas divisões, verbos, substantivos, adjetivos, tudo isso e muito mais, né? Então, eu acredito que a prática da eletrônica é aquilo que materializa o conhecimento, gera significado, gera conexão do aluno com esse mundo fantástico e também com o professor. E é isso que faz com que esse mundo seja cada vez mais cativante, apaixonante, e aquilo gera um imã fantástico de tudo aquilo que tem que ser aprendido com aquilo que o aluno quer entender como funciona. Então, você une o útil ao agradável e traz o aluno para esse mundo da melhor forma possível. Então, se todo mundo pudesse começar com a prática, lógico, com segurança em primeiro lugar, né? Mas depois ir para a teoria, acho que seria o aprendizado perfeito. E assim que a gente trabalha na eletrônica fácil. Logo no módulo 1 e 2, o aluno já está soldando a placa da fonte dele. E depois ele vai entender como a fonte funciona. As válvulas dele aqui estão acesas. Você vê aqui um capacitor variável. Aqui, né? Ele só está sem alta tensão. Já tá... Ontem, era umas 11 da noite, quando eu consegui fazer ele funcionar. Mas ainda brilha os olhos do mesmo jeito como da primeira vez que eu vi uma válvula funcionando. Ele tá sem a frente, né? Tem um outro aqui com a frente bem parecida. Esse aqui, ó, esse é um Chevrolet. Esse ainda não tá funcionando, não comecei a mexer, mas é a válvula também. São coisas assim. Inclusive, tem gente que faz o curso para consertar sua própria coleção. Tem isso também, né? Gente que quer aprender para manter a sua coleção. E me brilha os olhos até hoje. Eu acender o aparelho, que um aparelho a válvula você não liga, você acende ele, né? Eu acender as válvulas e o rádio começar a falar. É um negócio assim que fala. Toda vez é um filho que nasce. Sem dúvida. É fantástico isso.
E aí, Brat, tem uma coisa muito interessante, né? Que o pessoal fala que hoje, eletrônico, você é eletrônico? Então você é trocador de placa. Você é eletrônico? Então lá na sua assistência você só troca placa, né? Você troca placa de TV, você troca placa de máquina de lavar, você troca placa de notebook. Eletrônico criou-se um rótulo, né, Brat? Que infelizmente criou-se um rótulo Sim. assim, né? Que eletrônico, assistência, tudo trocador de placa, né? E na verdade não é bem por aí. Porque quem trabalha com manutenção eletrônica tem vários estágios no processo de manutenção. Muitas das vezes, trocar placa é aquilo que resolve o problema imediato. Porque como muitas pessoas falam, né, Brat? Tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro e o cliente precisa do equipamento funcionando para ontem, você pega uma placa nova, troca no lugar da placa antiga, o aparelho volta a funcionar e aí você fica com o que em mãos? Com uma placa com problema. Só que essa placa com problema, quando ela vai para a tua bancada e você acha o defeito, você troca os componentes com falha, repara a placa com conhecimento em eletrônica e aquela placa, quando aparecer um outro cliente na sua assistência técnica, você pode oferecer uma condição com preço diferenciado e você ter uma placa que foi retrabalhada, mas que você dá a sua garantia, porque ela já passou por teste, validação e muito mais. E com isso você consegue ofertar para o cliente um desconto de, ao invés de ele pagar 1.000 numa placa nova, ele pagar um valor com desconto na placa que você retrabalhou. Com isso você ganha dinheiro tanto na sua mão de obra da troca da placa, quanto também na troca do componente, dando um upgrade na sua monetização. Mas tudo isso você vai conseguir como? Com conhecimento em eletrônica. Quem é só trocador de placa não consegue reparar placa, não consegue medir placa, não consegue analisar circuito, não consegue trocar componente, não vai fazer isso que o Brad Fish falou. Não vai conseguir fazer o rádio voltar a funcionar. Porque se a pessoa ficou trocando placa toda a vida e não se preocupou a entender por que as coisas funcionam, negativo, não vai funcionar. E é por isso que a base da eletrônica sempre vai ser essencial para qualquer tipo de manutenção. E aí, uma coisa que eu sempre falo, Brad Fish, é o seguinte: você com o seu cliente ser o mais sincero possível. Você dispor para ele as duas opções. Eu tenho uma placa nova que custa 700 e uma outra placa que eu fiz o retrabalho, te dou a garantia e custa 500. Você gostaria de ter o desconto de R$200 e colocar essa outra placa? Pessoal, opa, R$200 de economia? Quem não gostaria de 200 de economia? Eu não é, Brad? Então, desde que com sinceridade, honestidade e comprometimento profissional, todo mundo que conhece eletrônica vai ter muito campo para trabalhar, pode ter total certeza. E aí cai naquela, Brad, que você acabou de mostrar. Que existem placas de circuitos eletrônicos que não tem placa para trocar. Onde que você acha a placa desse rádio seu? Onde que a galera que tem TV antiga, que tem equipamentos antigos, que a gente chama dos equipamentos vintage, como que essas pessoas vão trocar a placa? As TVs de plasma estão cada vez com uma raridade muito grande de placas novas para fazer substituição. Eu tive que reparar a placa do avô da minha esposa e não tem placa nova. Você tem que analisar o circuito e reparar os componentes com defeitos, né? Estavam lá os IGBTs e os diodos de potência com curto-circuito, então você vai, compra o componente, faz o teste, valida e coloca a placa para funcionar de novo. Então, gente, uma outra coisa que vocês têm que entender é que quando vocês querem ser faixa preta numa área maravilhosa, como a área do BRAT, que são os valvulados, tem que estudar muito, tem que sentar a bunda na cadeira, tem que ir para cima, tem que medir com multímetro, tem que fazer os ensaios com segurança e tem que entender do que está fazendo. Porque muitas das vezes, quando você quer arriscar mexer num equipamento tão valioso como esse, sem conhecimento, às vezes você pode piorar um problema que já existe, não é, Brat? Verdade. Isso é um medo
que os colecionadores têm, eles são muito criteriosos nesse sentido, porque uma peça de coleção, né, como eu tenho aqui do meu lado, tem uma TV Philips, bem exótica mesmo, com um circuito bem diferente. Estou aqui atrás com Transglobe. São aparelhos, assim, peças de coleção que a pessoa tem receio mesmo, porque não existem muitos. No Brasil, às vezes a pessoa traz isso de fora do Brasil, um custo elevado, né? E a pessoa precisa ter um mínimo de confiança que pelo menos não vai piorar, né? Até hoje, tudo que eu fiz voltou a funcionar, né? Voltou funcionando na mão da pessoa. E nessa área, né, de restauro de antiguidade, às vezes a gente se depara com emoções. Às vezes não, muitas vezes. Às vezes o colecionador ele tem aquele sentimento financeiro com a peça. Ele comprou, ele quer ter uma peça de coleção, ele quer investir numa restauração e ele quer ter aquela peça para ele e quem sabe para um futuro aquilo é um investimento. Mas e aquela pessoa como um colega nosso de São Paulo, que ele trouxe para mim um rádio RCA, aquele capelinha, e aquele rádio ele falou assim para mim, a minha avó escutou no Repórter Esso o anúncio do fim da Segunda Guerra. Será que você consegue fazer ele voltar a funcionar? Isso é emoção, né? É o sentimento. E ele chorou quando o rádio voltou a funcionar. Quando eu liguei o rádio na casa dele, acendeu o painel dele todo amarelinho, né? E sintonizou, daquele dia lá, a primeira emissora que sintonizou foi a Jovem Pan AM, e saiu lágrima do olho do homem. Porque a lembrança dos entes queridos, né, dele, né, da herança dos avós dele. Esse rádio ele é de 30 e, se não me engano, ele foi construído em 35. Um pouco ali no estourar da Segunda Guerra, né? Veio da Itália veio da Itália para cá com os avós dele e hoje é uma peça dele, né? A gente acaba mexendo com isso, que é uma coisa toca a gente, né? Cria até uma outra responsabilidade, assim, do trabalho. Porque, na verdade, nesse caso, é a mesma coisa da gente comparar um Fusca com uma BMW, uma Mercedes com uma Brasília, comparar um Mustang, uma Land Rover com um Opala. Quando a gente fala de valor, que valor e preço são duas coisas diferentes, né, Brat? Verdade. Preço é o quanto você paga, é o quanto sai do seu bolso. Mas o valor de qualquer coisa está relacionado ao nível de importância pessoal, profissional e emocional e histórico que aquilo tem para você. E é por isso que, para muitas pessoas, um Fusca vai ter muito mais valor do que qualquer BMW. A Brasília vai ter muito mais valor do que qualquer Mercedes. Porque aquele carro, aquele veículo tá ligado à sua história de vida. Ao momento que teve com o avô, com a avó, com o pai, com o tio, com o irmão, né? E a gente tá falando disso, mas isso está ligado a qualquer outro tipo de utensílio, né? Então, um chapéu, um boné, ou um colar, ou qualquer outra coisa, né? E é por isso que eu falo, Brat, que a gente tem que pensar, né? Qual é o preço
e o valor do seu sonho. São duas coisas diferentes. Qual é o preço para você realizar o seu sonho? E qual é o valor do sonho para você? Né? Muita gente fala assim, ó, mas aprender inglês, aprender alemão, aprender italiano ou mandarim é muito caro. Mas qual é o valor disso para a sua realização pessoal e profissional? Para aquilo que você quer sentir no seu coração como ser humano? Da mesma forma, a eletrônica, né? Então, qual é o valor para você de construir o seu primeiro valvulado? Qual é a emoção que você vai sentir de entender o que você está fazendo? E, a partir disso, criar o seu próprio circuito, o seu próprio sistema. E ver ele funcionando. Da mesma maneira que essa pessoa que você fez a manutenção do rádio sentiu no coração, né? Qual foi o valor daquele momento de ela recordar aquele rádio voltando a funcionar de forma maravilhosa, né? Qual foi o sentimento que ela sentiu no coração de lembrar da avó e de todos os momentos importantes que viveram juntos, né? É por isso que eu falo que quando as pessoas acham que fazer cursos é caro, mas pensa no valor que aquilo vai agregar para sua vida, não só para a sua, mas para todo mundo que vive com você. O valor do sonho da gente é imensurável. Então, corre atrás do seu sonho. Se for construir um valvulado, vai com o Bratfish. Se for aprender eletrônica a partir do zero, vem com a gente. E vamos construir isso junto, para poder bater um papo sobre isso mais para frente, né, Brat? É isso aí. Ó, o Burgos tá aqui mandando um abraço. Um abraço para o nosso querido Luiz Carlos Burgos, né? Eu aprendi eletrônica com o Burgos lá em 2009, Brat. Eu sou de uma época mais antiga que eu ia na banca de revista e comprava revista, tinha Aprendendo e Praticando Eletrônica, tinha Eletrônica Total, Saber Eletrônica. Eu sou da época do Beda Marques, do Newton Braga, né? Inclusive, você fez uma entrevista com ele, né? Quem entrevistou quem nesse dia? Que eu assisti ali e eu fiquei com a impressão de que ali tava uma conversa assim numa mesa de um restaurante, os dois tomando um suco e batendo papo sobre eletrônica. Foi uma conversa muito legal, nossa, né? Esse dia, gente, foi um dia, talvez um dos dias mais especiais da minha vida, né? Como amante do mundo da eletrônica, para poder estar ao lado da grande referência brasileira, né? O grande mestre Newton Sebraga, né? Quem nunca aprendeu com Newton Sebraga, né? E eu tive o prazer de ir até a residência dele, e sentar ao seu lado e a gente tomar um café, né? Como você falou. Inclusive, eu, na época, criei um formulário, Brat, para a galera fazer perguntas, né? Ô, mestre Newton Sebraga, eu gostaria de aprender isso. Mandaram 3.000 perguntas para fazer para o Newton Sebraga. Aí eu tive que pegar, planilhar tudo, e eu falei, e agora, né? Qual que nós vamos fazer aqui para poder tirar muito conhecimento do mestre? E foi maravilhoso, foi fantástico, né? Eu tive o prazer de bater papo com ele durante 3 horas seguidas, lá na casa dele, e a gente teve um conhecimento maravilhoso de uma pessoa que esbanja simpatia, esbanja positividade, esbanja conhecimento, né? Algumas pessoas podem pensar assim, mas o Newton Sebraga é da época de 1980, 70, né? Não é uma pessoa atualizada. Pelo contrário, muitas das vezes o Newton Sebraga ele vai ser mais atualizado do que todos nós que estamos aqui, porque o Newton todo dia respira eletrônica. Ele grava os seus vídeos, faz os seus artigos, né? E todo dia está aprendendo, evoluindo e crescendo com a eletrônica mundial. É isso que ele demonstra e é isso que ele passa para todos nós nos vídeos que ele vem gravando e postando no canal também, no dia a dia, nos livros que vêm surgindo por aí, né? Então, aquele momento foi marcante, emocionante. E, sem dúvida, a entrevista com o Newton Sebraga, que
que, se não me engano, tem 2 horas, né, a versão editada lá no Eletrônica Fácil. Para quem não assistiu ainda, fica o convite, né, assistam a entrevista com o Newton Sebraga, digitem no YouTube, entrevista Newton Sebraga, vai estar lá, eu e ele no sofá maravilhoso, onde a gente tomou um café e conversou por um bom tempo sobre inúmeras coisas eletrônicas, inclusive sobre as plantas que sinalizam aí quando a esposa tá brava com a gente. Os dispositivos sensores inseridos nas plantas que, via a internet das coisas, disparam um WhatsApp para a pessoa e fala, ó, seguinte, mano, sua esposa chegou brava hoje, então já chega com aquele chocolate para ela ficar feliz com você. Mas brincadeiras à parte, foi, nossa, um bate-papo maravilhoso. Incrível e sensacional. Eu achei, assim, muito bacana. Aliás, toda vez que ele tá batendo papo em algum lugar, ele também fez uma conversa com um amigo nosso, esqueci o nome, claro, eu tenho que esquecer o nome, mas eu vou lembrar. Ele bateu um papo com outro amigo nosso aí, dos círculos aí da eletrônica, do ramo dos valvulados, e também é sempre uma conversa bem agradável, né? E teve uma vez também que você conversou com o nosso astronauta, né? Com o Marcos Pontes. Você foi lá ou ele veio aí? Como é que foi essa história? Essa história foi muito doida, cara. Foi muito doida. Foi mais ou menos assim, ó. Eu estava num domingo indo para um churrasco. Eu estava indo para um churrasco lá da família. E aí a gente recebeu uma mensagem, Brat, no nosso Facebook, de uma pessoa da equipe dele, o Daniel Marques, né? Então o Daniel Marques mandou uma mensagem para a gente lá, inclusive o Diego, que é da equipe Eletrônica Fácil, que está do outro lado ali da parede trabalhando também. Ele viu a mensagem e falou, olha, tem um tal de Daniel Marques que falou que o astronauta Marcos Pontes quer fazer uma entrevista com você, cara. Então, quando você puder dar um retorno aí, já conversa com ele lá, porque pode ser uma coisa fantástica. Opa, vamos para cima. Né? Que oportunidade maravilhosa poder bater um papo com o Marcos Pontes. Na verdade, eu acreditava na época que eu ia convidar ele para uma entrevista, e não ele me convidar. O nível de importância dele é fantástico para o nosso Brasil, né? Grande referência. Enfim, aí eu estava lá no churrasco, né? E respondi o Daniel, falou, Daniel, tudo bem, professor Rodolfo, Eletrônica Fácil? Aí, beleza. Aí foi assim, eu perguntei para ele, quando que o ministro quer fazer a entrevista? Com você, comigo, né, no caso, né? Ele falou, cara, a entrevista é para terça-feira. Então, era num domingo à tarde, ele falou, terça-feira vai ser a entrevista. Você topa? Eu falei, claro, vamos para cima. E como estava na pandemia, Brat, o que eu pensei? Bom, então nós vamos fazer a entrevista desse jeito aqui que a gente está fazendo, né? Então eu perguntei para o Daniel, mas como que vai ser a entrevista? Vai ser usando o StreamYard? Vai usar o OBS? Qual software que a gente vai usar para fazer a entrevista? Ele falou, não, cara, você vai ter que vir aqui para Brasília, você vai ter que vir aqui pro Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para fazer a entrevista com o Marcos. Eu falei, tudo bem. E aí, segunda-feira foi comprada então a passagem, na terça-feira eu estava em Brasília, lá para fazer aquele bate-papo gostoso, que foi sensacional. O nome da entrevista, inclusive, quando qualquer pessoa entrar no Eletrônica Fácil hoje, a galera vai ver, né, logo na capa, né, o bate-papo que é Ciência e Tecnologia no Dia a Dia. É o bate-papo sobre eletrônica está em tudo, que foi comigo. É um momento muito marcante da minha vida, onde a gente pôde, junto com o Marcos, ensinar muita eletrônica para a galera durante mais de 2 horas, né, um bate-papo ensinando eletrônica partindo do zero. E foi um prazer imenso representar o mundo da eletrônica do Brasil junto com o nosso ministro, nosso maravilhoso ministro Marcos Pontes, e conhecer aquela pessoa maravilhosa que ele é, uma pessoa super humilde, super bacana, super bem-humorada, e trocar ideia, trocar figurinha e poder representar todos os youtubers, professores, alunos, manutentores, ouvedores do mundo da eletrônica lá com ele naquela sala maravilhosa. Tava eu lá, tava ele,
toda a equipe dele de produção, foi simplesmente sensacional, né? Eu acredito que, junto com a entrevista do Newton, onde eu pude entrevistar o Newton Sebraga, estar junto ao Marcos Pontes, ser convidado por ele para estar lá em Brasília e representar a eletrônica do nosso Brasil, foi um dia marcante na minha vida e minha história, e acho que foi o segundo momento mais especial da minha vida profissional. Realmente, isso é uma coisa para você guardar mesmo, né? Eu tenho uma coisa aqui que eu guardo, que o pessoal que é aqui do canal já conhece, isso aqui. É o que tá túmulo de Om. Aqui para mim tá... agora apareceu. George Simon Ohm, Brat. Om. Você olha aqui na letra O, alguém colocou em homenagem a ele 2 resistores, bem na letra O. Aqui. É uma coisa assim... Agora apareceu. Que massa, cara. Emocionante, viu? Sem dúvida, meu querido. Assim, vamos dizer assim, eu me senti abraçado por ele, por um gigante da ciência mesmo, não só da eletrônica, um gigante da ciência. Isso foi... E onde que fica localizado esse local, Brat? Ele fica... É o cemitério Altenfriedhof, que fica em Munique. Munique. Nossa, que momento marcante, hein, meu querido? Poxa vida. Demais. Nem fala. É para poucos, hein? Essa é uma oportunidade que eu não podia perder. Eu tive essa oportunidade e falei, eu vou lá. Fui. Achei, né? Realmente, tem que guardar isso. São pequenas coisas que fazem a vida valer a pena, né? Que valem muito, interessante. Né? Vale. Quanto vale essa Falando foto, em valer, né? Venda seu peixe aí, por favor. Fala do curso, onde o pessoal consegue encontrar. Eu vou colocar depois, assim que terminar a live, eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas, por favor, fale pra gente aí como que as pessoas encontram os seus cursos. Vamos fazer o seguinte, eu coloquei no chat, no chat privado aí, não sei se você conseguiu enxergar aí no StreamYard, o site do curso. Não sei se chegou aí para você. Chegou lá? Já chegou. Chegou? Então, não sei se você quiser clicar e compartilhar aqui para a galera que segue aqui a gente nessa transmissão maravilhosa, vai abrir o cursoseletronicafácil.com.br. Então, gente, para todo mundo que quer aprender eletrônica a partir do zero, então para a galera que deseja enxergar o mundo da eletrônica de forma diferente, entender de forma divertida, descomplicada, maravilhosa, divertida, que é o espírito da nossa família Eletrônica Fácil, eu convido vocês a acessar o site cursoseletronicafácil.com.br. O Brat está colocando aqui, tá bom? E o nosso treinamento é para as pessoas que desejam realizar o sonho de desbravar esse mundo fantástico, não sozinho, porque é difícil, né? Mas para tornar ele mais fácil e prazeroso, você pode fazer isso com a família Eletrônica Fácil. E o nosso curso é aquele curso que vai ensinar para você os componentes eletrônicos, as placas eletrônicas, a utilização do multímetro, o osciloscópio, a soldagem e dessoldagem eletrônica. E é o curso que vai materializar e tornar realidade o grande sonho que você tinha de aprender eletrônica a partir do zero. E a partir, então, do nosso treinamento, conseguir olhar para as placas, para os circuitos, para os sistemas e para tudo aquilo que está ao nosso redor, porque a eletrônica está em tudo, de uma forma com que você nunca mais vai ter aquele sentimento de frustração, de chateação, de desmotivação e falar que a eletrônica não é para você. Pelo contrário, você vai quebrar tudo isso, vai deixar tudo no chão e vai sim trazer para você a positividade, o sentimento maravilhoso e prazeroso que é de verdade desbravar e desmistificar o
o fantástico mundo da eletrônica, tanto na prática como na teoria, quanto na simulação, e trazendo para você tudo aquilo que você precisa para fazer suas primeiras manutenções de placa e desenvolvimento de placas eletrônicas também. Você que quer aprender a desenhar sua primeira placa a partir do zero, você que quer desenvolver o seu circuito eletrônico a partir do zero, fazer o seu projeto eletrônico para comunicar com os circuitos valvulados do BRAT, tudo isso e muito mais, você tem mais de 70 aulas no nosso treinamento sobre desenho de placa eletrônica e como solicitar o seu protótipo de placa eletrônica com qualidade industrial. Então, você vai aprender tudo isso de forma detalhada e passo a passo. Então, é o treinamento que vai preparar você para iniciar, criar a melhor base possível para sustentar todos os conhecimentos avançados do fantástico mundo da eletrônica. Esse é o curso de Eletrônica Fácil e você acessa o curso de Eletrônica Fácil no link que o Brat está colocando aí para vocês. cursoseletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo. Um outro convite importante, né? Se você quiser turbinar a sua bancada de eletrônica, também tem a loja Brat. Então, eu mandei aí para você também o link, né? Que é da loja eletronicafácil.com.br. Perfeito? Então, você pode acessar. Vou compartilhar aqui, Brat. Eu vou compartilhar a foto do site aqui para a galera conhecer. Vê se vai aparecer aí para você. Acho que vai aparecer aí para você, né? Então, gente, esse aqui é o site do cursoseletronicafácil.com.br. Legal? Aqui tem um vídeo de apresentação do treinamento que você pode assistir. Conta um pouco mais sobre a história do professor Rodolfo. Tudo aquilo que você precisa. Inclusive, você pode baixar o nosso e-book gratuito, tá? Tem um livro de mais de 270 páginas que a galera pode baixar gratuitamente e pode imprimir, pode encadernar e pode compartilhar com os seus amigos também. É um livro gratuito do Eletrônica Fácil que vocês podem baixar. Perfeito? É um curso com certificado. E aí tem outro treinamento também, que é o curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes, para quem quer entender a eletrônica digital e quer fazer as suas primeiras programações e desenvolver os seus primeiros projetos de uma forma sensacional. Aqui tem os depoimentos, vídeos aí com os nossos alunos e todos os resultados aí que o nosso treinamento já gerou. Tá bom? Vou compartilhar aqui o link da nossa loja. Legal? Então, pessoal, nós temos a loja também, a loja eletronicafácil.com.br. Então, você que quer turbinar a sua bancada de eletrônica com os diversos equipamentos, tá bom? Então, tem kits para soldagem eletrônica. Então, a gente falou aí de fluxo para soldar, fluxo pastoso, solda técnica, pasta para soldar, álcool isopropílico, escovinha de limpeza de placa, kit para soldar para iniciantes, a camiseta do Eletrônica Fácil, estação de solda, multímetro, tudo aquilo que você precisar para turbinar e deixar sua bancada cada vez mais faixa preta, né, esponjinha metálica de limpeza dos ferros de solda, prototipagem, tudo isso e muito mais você acha na loja eletronicafácil.com.br. O Brat vai deixar o link aí também na descrição do vídeo. Fechou? Opa! Então, 1h15 já de conversa, hein? Então eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso humilde canal. Olha, um canal com quase 300 mil assinantes já. E a gente, esse fim de semana, nós comemoramos aí os 15 mil assinantes da página do Brat, né? que eu acho uma coisa fantástica, porque uma coisa assim, só falando de válvula e ter 15 mil malucos que gostam disso é fantástico. É sem gratificante. Dúvida. E vai buscar os 100 mil. Vamos buscar os 100 mil, por que não? Pode demorar, mas a gente chega lá, um dia chega. Com certeza, com toda certeza. E nós vamos buscar, se Deus quiser, os 300 mil. Pois é. Então, fica o convite. Se alguém, eu não acredito que alguém do nosso canal não conheça o Eletrônica Fácil. Mas se alguém não conhece, fica o convite, vai lá, se inscreva no canal, porque o Rodolfo fala da eletrônica atual, a nata, é o que a gente tem hoje, né? E a galera do Eletrônica Fácil que gostar de válvula, fica o convite para visitar a página do Brat aqui, o canal nosso, onde a gente tem isso daqui. Quem é desse canal já sabe como a coisa funciona, né?
Com certeza. E- Então já fica o convite, hein? Que eu vou pegar esse vídeo aqui, esse bate-papo, e vou postar no Eletrônica Fácil também. Então, todo Certo. mundo do Eletrônica Fácil que está participando aqui, automaticamente já vai para o canal do Brat, se inscreve no canal do nosso querido Bratfish e bora desbravar o mundo dos valvulados de uma forma que você nunca viu, pode ter total certeza. Eu vou deixar também o link do canal do Brat aqui na descrição do vídeo que vai ser postado lá no Eletrônica Fácil. Fechou, Brat? Fechou. Muito obrigado, então. E vamos terminando por aqui, numa terça-feira, dia 9 de agosto de 1900. Olha, eu tô na antiga. Quase, é. 2022, chuvosa, com uma chuvinha aí ajudando a gente, refrescando a noite. Com Então, certeza. mais uma Obrigado vez, pela muito oportunidade, obrigado. Brat. E eu vejo você no Eletrônica Fácil, hein? É isso aí. A gente combina um dia para ir aí bater um papo. Com certeza. Tamo Então, junto. Um abraço. Obrigado por tudo. Valeu, galera. Tchau, tchau. tchau, um abraço.